Não faça foliar antes de ver esse vídeo, é muito importante, porque muitas pessoas sempre me procuram pedindo, me passa alguma coisa para me fazer um banho no café. E mesmo quando não tem um problema aparente, os cafeicultores em geral sempre me pedem para passar alguma coisa para eles aplicar. Mas tem um problema muito grande por trás de tudo isso. Fala galera do Agro, sou o Davidson, engenheiro agrônomo, e esse aqui é o canal Valor Agro. E se a cafeicultura é importante para você, já se inscreve no canal, garante a sua inscrição, ativa o sininho para sempre receber todos os vídeos novos aqui do canal e fica até o final desse vídeo para você entender qual que é o grande problema nesse tipo de pensamento, nesse tipo de padrão. E diga-se de passagem, isso é muito comum na cafeicultura brasileira de forma geral. Mas antes de ver esse vídeo, é muito importante que você veja esse vídeo que eu vou deixar aqui no card, que é sobre como funciona a adubação foliar. Ou seja, as pulverizações, né? Como elas funcionam. E vai acontecer mais ou menos da mesma forma, tanto para o nutriente quanto para os defensivos. Algumas diferenças, claro, mas de forma geral, se você compreender esse conceito, você vai conseguir compreender como os banhos funcionam de forma geral. Então, assiste esse vídeo antes de assistir esse aqui. Então, eu estou gravando esse vídeo em julho. É uma época fria, uma época seca, a gente não tem chuvas. O café está amadurecendo no pé, não está tendo crescimento de planta agora, e ela está degradando, na verdade, as reservas, né? Então, o ponto é, o metabolismo do cafeeiro agora está baixo. Principalmente a resposta que o café consegue dar a uma pulverização foliar. Ou seja, as correções foliares vão ser sim menos efetivas agora. Mas aí, muitas vezes, quando eu visito as lavouras, né, e tal, e aí o pessoal sempre me pede, sempre me pergunta, o que é bom passar no café? E na falta de uma análise foliar, né, porque se você quer entender um pouquinho mais a importância da análise foliar, dá uma olhada nesse vídeo aqui também, onde eu falo sobre ela, falo o que ela é para a cafeicultura moderna e rentável. Mas não há falta de uma análise foliar, a gente faz a diagnose visual, né? A gente faz o diagnóstico visual. E muitas vezes não tem sintomas de deficiência que justifique a aplicação de micronutrientes de forma foliar, né? Uma pulverização foliar. E muitas vezes quando você fala para o produtor que não precisa passar nada, que está tudo bem, ele fica até um pouco chateado e insiste, né, que ele quer passar alguma coisa. Daí você pode pensar, mas talvez ele esteja querendo proteger contra doenças, né? Esse também é um outro ponto muito, muito, muito importante. Muitas vezes também, isso acontece toda semana, tem alguns produtores que vêm e me pedem isso, para passar algum banho para eles nesse sentido. E aí eu pergunto para eles, tá, mas qual que é a sua queixa com relação à lavoura? O que de doença você está tendo lá? E aí ele fala, não tem nada. E aí você vai na propriedade, muitas vezes, realmente não tem nada. Aí você fala para ele, mas então não justifica você ficar aplicando alguma coisa simplesmente por aplicar. E aí é onde entra a moral da história. Muitas vezes eles querem aplicar simplesmente porque estão seguindo algum padrão, um combo que está sendo aplicado desde um momento antes de pressão de doença, um momento onde a doença nem sequer aparece, eles já estão aplicando algumas coisas que são alguns combos, que é sempre feito, o pessoal sempre fala para aplicar, tanto solo quanto foliar, e aí eles vêm fazendo isso de forma periódica e de forma simplesmente sistemática, né? Seguindo um calendário. Não, está na hora de fazer isso, não, está na hora de fazer aquilo. Sem sequer observar, por exemplo, pressão de doença. Se existe a pressão de doença, se tem um histórico daquela doença naquela área. Muitas vezes eles falam, mas eu quero dar um banho, porque é bom dar um banho, né? Só que muitas vezes não tem absolutamente nada, nada que justifica você recomendar uma pulverização para o produtor. Alguns deles, inclusive, você chega e fala assim, tá, mas qual que é a sua queixa? E você fala, não, simplesmente quero dar um banho no café. Porque existe uma mentalidade, um pensamento que você tem que dar vários banhos no café. Que isso faz parte. Que se você não fizer isso, você não está fazendo o seu trabalho direito. Se você não fizer isso, o café não vai desenvolver direito. Quando, na verdade, não é bem por aí. A gente precisa entender. E é esse o ponto do vídeo. O grande problema por trás de tudo isso, por trás desse pensamento de sempre ter que dar esse banho, de fazer essas pulverizações
inclusive seguindo calendários, para saber um pouco mais sobre isso, para entender um pouquinho mais sobre isso, como funcionam esses calendários e se eles são efetivos ou não, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu já fiz um vídeo falando sobre calendário de aplicações. Isso é muito importante que você veja esse vídeo, é muito importante. Talvez um dos vídeos mais importantes para a cafeicultura brasileira. A gente precisa entender que tudo está conectado, ou seja, de uma roçada que você faz, da arruação que você faz na hora de colher, do que você pulveriza no café, da adubação que você fez no chão, o que você está cultivando na entrelinha, se é milho, se é feijão, se é braquiária, se é feijão guandu, tudo está conectado. Se existe floresta ou não na sua propriedade, próximo do café ou não, tudo isso está conectado. A gente precisa pensar de forma conectada também. Então, a ideia desse vídeo é iniciar aí na sua cabeça uma mudança de mindset. E mindset é nada mais do que a forma de pensar, o jeito que você pensa. A gente precisa fazer uma mudança de pensamento na cafeicultura se a gente realmente quiser uma cafeicultura produtiva e sustentável. Acabar com essa cultura de fazer os banhos simplesmente por fazer. Ah, não, tá na hora de fazer um banho. Tá, a gente sempre tem que se perguntar o porquê. Por que eu vou fazer esse banho? Ah, tem deficiência nutricional. Tudo bem, mas nessa época, frio, sem umidade, a planta sem desenvolvimento, será que ela vai absorver? Será que ela realmente vai absorver esse nutriente que eu colocar ali na folha? Será que isso realmente vai ser efetivo? Ou será que eu estou só jogando dinheiro fora? E isso, na verdade, para tudo. Ah, eu vou podar. Tudo bem, por que você vai podar? Será que está realmente precisando de poda? São pensamentos críticos que a gente tem que começar a ter para ter realmente lucro na cafeicultura. Isso porque cada vez que você faz um banho que você não precisaria fazer, cada vez que você vem utilizando esses combos pré-definidos, sem necessidade, sem avaliar a sua real demanda, você está jogando dinheiro fora, literalmente pulverizando dinheiro, porque você não sabe se você precisa daquilo, e muitas vezes você sabe, você está vendo que você não precisa, que está tudo certinho, mas você faz porque você acredita que sempre precisa fazer. Então, a ideia, na verdade, é sempre produzir mais gastando o mínimo de recursos. E para isso, você precisa utilizar conhecimentos técnicos aplicados ali na sua lavoura. E utilizar esses combos, ou então ficar sempre fazendo foliar banhos simplesmente por fazer, não é uma estratégia inteligente. Então é isso, pessoal. A ideia desse vídeo é provocar um pensamento crítico na hora de você pensar ou não em fazer foliar. Porque a gente vê muita gente querendo fazer foliar simplesmente por fazer. Então, se esse vídeo te ajudou e você não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações para sempre receber os vídeos novos e compartilha esse vídeo. Agora, se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, com aquele seu conhecido que tá louco para fazer uma adubação foliar, uma pulverização agora, dar um banho no café com algum defensivo, que mesmo que não tenha pressão de doença, ele quer jogar, manda esse vídeo para ele. E fica também com esse vídeo aqui, que pode também te ajudar a ter mais sucesso na cafeicultura.